puder me acompanhar em Mateus, capítulo 7, trazemos a adoração do Senhor na mensagem, você vai entender com o passar das palavras o porquê o tema, o oftalmo cego. Consulta grátis. Então, peço que você se localize lá em Mateus, capítulo 7, o Evangelho de Mateus, e a gente vai, digamos assim, debater com nossas próprias mentes e espírito, do versículo 1 até o 6. Abraão trouxe água, e é um momento especial. Eu trouxe minha aguinha, porque domingo passado falaram que os mais amados têm água, né? E eu prego a seco. Eu acho que um ou outro me ama, mas tudo bem. É só uma guerrinha entre os irmãos que servem com a mensagem, então tem uma guerra de egos aí. Mas minha aguinha está aqui. Vou tomar da sua também. Acredito que você já se localizou lá na Bíblia. Eu queria começar dizendo que, por séculos, a gente meio que tateou nesse mundo, até Jesus pisar aqui, e nos trouxe luz e vida e salvação. Eu estou falando isso em referência à passagem de hoje, porque até Jesus trazer nesse Sermão do Monte, essa iluminação para nossas vidas, a gente vivia assim, a humanidade vivia assim: eu não vou fazer aos outros o que eu não quero que faça para mim. Então, se não fizer nada, tá bom. Mas Jesus inverteu toda essa ordem, né? Ele traz essa lógica dele simples e perfeita. E a proposta de Jesus, então, não é não fazer? Não, é fazer. E ele fala assim: tudo o que você quer que os homens vos façam, fazei-vos a eles também. Então, Jesus botou ação nas nossas vidas. E uma ação para que a gente seja realmente feliz e faça as outras pessoas próximas de nós também feliz. E feliz eternamente. Então, eu comecei pelo final, porque é o versículo do capítulo 5, versículo 12, que Jesus conclui lá. Nem faz parte da nossa leitura, mas a conclusão de Jesus, no Mateus 7, 12, é essa: assim, tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Jesus está falando de quê? De relacionamento. Relacionamento aqui na igreja, relacionamento lá em casa, relacionamento lá no trabalho, na faculdade, na vizinhança, aonde tem pessoas. Jesus quer dar uma luz, né? Quer te dar uma orientação, como fazer bem as pessoas, como ter bons relacionamentos, porque dos nossos relacionamentos depende tudo da nossa vida, até se nós vamos para a eternidade, para os céus, ou o nosso amigo, as pessoas com quem nós nos relacionamos, vão para o inferno, para as trevas. O relacionamento, ele direciona tudo. Relacionamentos difíceis tornam nossa vida e a vida das pessoas próximas de nós bem difícil, bem complicado, bem amargo. Então, por isso eu acho que Jesus investe quase todo o Sermão do Monte em orientações sobre relacionamento. Pode ver lá do começo: sede misericordiosos. Para quê? Para melhorar os relacionamentos. Perdoa até os seus inimigos, né? Que a gente viu há 2 semanas atrás. Por quê? Porque isso vai melhorar os seus relacionamentos até com as pessoas que você tem dificuldade. Melhora o relacionamento até para quem quer o mal para você. Então, eu acredito que a boa parte do Sermão do Monte quer nos ajudar sobre relacionamentos. Porque relacionamentos é fundamental para a nossa existência aqui na Terra. Então, Jesus começa falando o quê? Sobre relacionamentos. É o que a gente vê no versículo 1. Não julgueis. Como nós vamos melhorar os nossos relacionamentos? Não julgando as pessoas. Por que será que ele dá essa ordem direta, simples, objetiva, curtinha, e você entende o que ele falou? Não julgueis. A mensagem completa dele é: não julgueis para que vocês não sejam julgados. Pois da maneira com que vocês julgarem, vocês também serão julgados.
a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Então, versículo 1 e 2, ele fala isso, resumidamente é isso, não julgueis. E talvez ele vá direto a esse ponto, porque é uma necessidade universal. E eu vou falar 3 coisas assim, nós julgamos o tempo todo. Nós julgamos todo mundo. Nós julgamos tudo. E você já está me julgando, pensando no seu julgamento. Esse cara é muito exagerado. Infelizmente, eu acho que eu estou certo. Nós julgamos muito mesmo. E com o discorrer da passagem, você vai ver, ele está nos orientando sobre realmente julgar. Porque há muitas situações na vida. E se você julga mal, você se mete em encrenca. Se você julga bem e desenvolve essa habilidade na sua vida, você se ajuda, você progride, você até ajuda os outros. Então, julgar é uma atividade constante da gente. E Jesus está orientando, não julgueis, e rapidamente você vai pensar, então não vou julgar mais nada. Não é bem assim. Vamos ver o desenvolvimento da passagem, e ele começa falando, não julgueis, e ele termina falando, julgue com sabedoria, julgue bem, julgue com misericórdia, julgue com amor. Tá? Então, a primeira impressão é essa, não julgueis ninguém, nenhuma coisa, nenhum momento. E no desenvolvimento nós vamos aprender a julgar, quando formos julgar, julgarmos da forma divina. Aprendemos a julgar da forma correta, porque infelizmente nesse momento você deve estar julgando. Você já está pensando assim, aquele irmão devia estar aqui, julgando um terceiro, né? É nossa habilidade especial, julgar os outros. Então, por isso, Jesus já vem e fala, não julgueis. Talvez você precisa parar de julgar um pouco, e talvez aprender a julgar melhor. E sobre julgamento, num relacionamento muito próximo, julgamento destrói a amizade, destrói o relacionamento, corrói a proximidade que você tem com a pessoa. Então, especialmente nos seus julgamentos mais próximos, é melhor aplicar aquilo lá, né? Não julgueis, é melhor não julgar. Se julgar, ele vai falar isso para a gente mais para frente, começa julgando você mesmo, para você poder ter um parâmetro correto para julgar outras pessoas. Talvez Jesus está pensando sobre os escribas, porque eles estavam julgando ele constantemente, e já estavam preparando uma armadilha para matá-lo. Então, pensando em escribas, fariseus, a seita dos judeus lá espirituais, que se diziam espirituais, né? Jesus talvez está avisando, do nosso meio religioso há muito julgamento. Talvez Jesus está também querendo começar pelo negativo, não julgueis, para depois trabalhar no positivo. É como a pessoa que tem uma hortinha, uma parte bonita lá do quintal no final, no fundo de casa, que primeiro ele arranca as ervas daninhas, né? Depois planta flores. Não dá para plantar as flores lá no meio do matagal, né? Então você limpa, você tira o mato, depois você planta positivamente. Então talvez ele está querendo dizer isso para a gente. Os irmãos que são leitores aí, tem um livro que chama O Pequeno Príncipe. E nesse livro tem os baobás. Se você já leu, eu até indico a leitura no púlpito, né, desse livro. Baobás são umas plantas que nascem no planeta do Pequeno Príncipe. Todo dia nascem alguns baobás. E todo dia de manhãzinha cedo ele vai lá e arranca esses baobás. Porque o planeta é pequenininho. E esses baobás se transformam em árvores gigantes. Pode ir fazendo julgamento na sua mente. Planta pequenininha, meu pequeno pecado. Planta gigante, um grande pecado que está dominando a minha vida. É isso mesmo. Então, pode fazer nos julgamentos. Então, o Pequeno Príncipe, todos os dias de manhãzinha, vai lá e arranca os baobás, a erva daninha. Porque senão, esses baobás, depois pesquisando baobás, tem uma planta na Amazônia que chama baobás, é uma árvore gigantesca. O baobás destrói o planeta dele inteiro, porque é um planeta pequenininho, que teria que abrigar uma árvore gigante. Faça aí os seus julgamentos. Então, falando sobre julgamento, o que talvez Jesus não quer dizer com isso? Eu arriscaria dizer que ele não quer dizer que a lei civil, os tribunais que fazem julgamentos diariamente, que condenam pessoas, aprisionam pessoas, não é sobre isso que ele está falando.
Porque às vezes as pessoas cometem crimes e necessitam ser punidos, necessitam ser tirados do meio das pessoas onde eles podem tirar a vida, massacrar e coisas do tipo. Então, Jesus não está falando sobre a lei civil, porque a lei civil também é instituída pela autoridade de Deus. Outra coisa que ele não deve estar falando também sobre não julgar, é que nós não podemos julgar as outras pessoas em algumas situações. Porque algumas pessoas que sabem bem pouco da Bíblia, sabem essa passagem. E quando acontece alguma coisa que ele concorda, fala assim, o que a Bíblia fala? Não julgueis para que não sejais julgados. Você está falando sobre um roubo, sobre um assassinato, sobre um tráfico de entorpecentes. Não julga, para você não ser julgado. Então, Jesus não está falando sobre isso. A imoralidade do mundo, não está falando sobre isso. E essas coisas nós precisamos fazer um julgamento bem sério, adequado, para colocar a nossa vida na ordem, na direção certa. Então, é outra coisa que o julgamento não está falando. Acontece um problema, e aquela pessoa protetora fala, não julga. Então, há situações que nós precisamos julgar para colocar a nossa vida na direção certa. Outra coisa que você pode pensar, ou alguém falar, que não julgueis para não ser julgados, se equipara na situação da igreja. Nós poderíamos falar assim, orgulhosamente, nós nunca expulsamos alguém da comunhão. Será que o não julgar se combina com a disciplina da igreja? E aí a gente vê na carta de Coríntios, o Paulo, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, legislando sobre isso. Então, o irmão estava, na palavra moderna, ficando com a madrasta. E o Paulo falou, tira esse irmão da comunhão, é um fermento podre. Então, há situações em que a igreja precisa exercer a sua disciplina, através dos irmãos mais experientes, mais espirituais, mais dedicados. Você entende? Então, essa disciplina também não quer dizer sobre isso. Então, o que ele quer dizer? Que nós precisamos trabalhar quando julgamos os irmãos, os nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos amigos, julgar com misericórdia, julgar com os fatos, julgar com amor, julgar com a verdade, julgar com a Bíblia. Então, é necessário em alguns momentos julgar as situações, as pessoas e a nossa própria vida. Até sobre julgar sobre a nossa própria vida, é o que ele fala nos versículos seguintes, versículo 3 em diante. Por que você repara no cisco no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco no olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. É mais ou menos isso. Eu falei antes com a pessoa, eu falei, Ferreira, eu estou vendo um cisquinho no seu olho. Na hora do sermão, eu queria pedir para você vir para frente, para eu delicadamente tirar o cisco do seu olho. Você vai vir, Ferreira? E o Ferreira falou, eu não vou lá não. Aí eu pensei, vou falar para o Abrélio, trazer o Zelino, porque o Zelino trabalha com algumas ciscos de ferro que entram no olho dele. Zelino, você tem precisado ir no oculista ultimamente para tratar os olhos? Porque às vezes fica sem óculos. Eu pensei, vem cá, Zé, eu tenho que tirar um cisquinho do seu olho. Você já imaginou eu tentando tirar o cisquinho do olho do Zé e ele escapando das pauladas? Então, essa passagem está falando exatamente sobre isso. Você tem um cisco no seu olho, irmão, vem cá que eu vou tirar. Dá para ver a proporção ali, né? E Jesus vai falar para essa pessoa, seu hipócrita. O que é o hipócrita? É a pessoa que vê o pequeno cisco no olho do irmão, que essa analogia quer dizer um pequeno pecado. Esse irmão veio de chinelo uma vez aqui na congregação. Aí um irmão que tem problema com pedofilia, abuso das criancinhas, chega, ele, vem cá, você está vindo no culto de chinelo para adorar a Deus? Você vê a proporção? Ele tem uma viga no olho dele, mas ele quer tratar o cisquinho no olho do outro.
Então, aqui Jesus está entrando profundamente nesse oceano do como julgar as pessoas. Como é que nós vamos julgar? Tratando primeiro os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas deficiências. Aí você vai tratar o pecado na vida do irmão. Sabe quando que você vai tratar os pecados da vida do irmão? Talvez nunca, porque você vai ficar trabalhando na sua vida para ter uma vida digna em Cristo, ao ponto de poder ajudar o irmão. Quando você vem com essa trava, o irmão não é cego. Às vezes ele aceita a sua ajuda, ele toma a vigada na cabeça dele, mas ele não é bobo, ninguém é bobo. Então nós precisamos adequar nossas vidas para que a gente possa, no final dos versículos, ele fala assim, para você estar pronto para ajudar o outro. Então não é que ele está dizendo, você nunca vai ajudar, você nunca vai cuidar dos irmãos. Ele fala assim, versículo 5, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então não é que nós não vamos ajudar, nós vamos ser chamados para ajudar, porque as pessoas veem nas nossas vidas uma vida dedicada ao Senhor, uma vida adequada. Vamos fazer uma salinha para as criancinhas e vamos... E assim, infelizmente, é uma história verídica. Na história da igreja, numa das cidades do Brasil, o moço que cuidava das criancinhas e do coral lindo, era um moço que tinha dificuldade em abusar das crianças. Depois de anos foi descoberto. Então, você vê o perigo. Os irmãos não são bobos, às vezes são por um tempo, né? Mas a verdade sempre vem à tona. Então, se você é hipócrita, e hipócrita é o quê? Está vivendo escravo do pecado, ou nem é escravo, deliberadamente você se dedica a um pecado na sua vida, e você sabe que está em desacordo com a vontade de Deus, você precisa parar, para você poder ser usado no reino de Deus, como alguém que tenha delicadeza, a misericórdia, o amor, a bondade, chegar lá no olho delicado do seu irmãozinho, e tira a ferpinha. Você vê, o tema do sermão é o oftalmo cego. Você não está pondo muita graça? Não, o próprio Jesus, pensando no trabalho dele na carpintaria, ele pensou no cisquinho da madeira, que deve ter entrado no olho dele, e ele pensou na viga que tinha lá, que tinha que cortar e carregar. Então ele usou os elementos do dia a dia dele, e fez uma coisa assim, hiperbólica, né? Um exemplo bem fora do normal, quando ele fala, igual quando ele fala, vai passar um camelo pelo fundo da agulha. Que loucura, Senhor, não dá para enfiar um camelo no fundo da agulha. Mas quando ele está usando isso, é porque ele está dizendo, essa mensagem é importantíssima para a sua vida. Então hoje nós estamos falando de uma mensagem importantíssima para nossas vidas, porque está mexendo com os relacionamentos. E ele está dizendo, quando você quer ajudar, seja menos crítico, ou nem critica, seja menos ácido, seja menos... E agora eu vou entregar a minha vida aqui, né? Muitos anos eu vivi com uma esposa dedicada, maravilhosa, e aí um dia ela falou assim para mim, e o relacionamento era um inferno, e um dia ela falou assim para mim, puxa, mas parece que você está sempre esperando o pior de mim. Ah, que banho delicioso de água gelada, né? Eu pensando que eu era o bonzinho, o sábio, o cristão. E o que eu era? Um monstro no dia a dia. As pessoas falam, mas ele é tão bonzinho, né? Ela falou, casa com ele, ou leva um mês para você experimentar. Então, mas aquela palavra me ajudou, aquela palavra me recuperou, aquela palavra me abriu os olhos, arrancou aquela viga, falou, como é que você vai para frente, de agora em diante? Com menos julgamento, com menos crítica, não só esperando o pior da pessoa, mas 1 Coríntios 13, que é a linguagem do amor, num dos versículos ele fala, sempre espere o melhor do outro. Mas como se essa vida está destroçada? Então, mas você tem a obrigação de sempre esperar o melhor do outro. Quer ser crítico? Quer ser ácido? Quer ser nojento? Quer ver as minúcias da vida? Olha para a sua, corrija a sua, melhora você mesmo. Vamos falar numa linguagem bem jovem. Cara, a coisa vai melhorar maravilhosamente. Em todos os lugares.
Porque a gente é assim, é um vício. Julgar os outros, julgar as coisas, julgar em todo o tempo. Então pensa nisso. E o julgamento é uma coisa muito séria. Olha uma passagem de Tiago, assustadora, sobre o julgamento. Tiago 2,13. Porque será exercido juízo, que é julgamento, sem misericórdia, sobre os que não foram misericordiosos. No dia do julgamento final, como você quer ser tratado? Com amor, misericórdia, paciência, ou você quer ser tratado com justiça? Eu imploro que Deus me trate com misericórdia. E ele fala, é fácil, é só tratar os outros com misericórdia. Lembra, a nossa passagem fala, a medida com que você medir os outros, você vai ser exatamente medido dessa forma. Um outro princípio que eu queria também falar, e aí eu tenho um exemplo, eu já usei um exemplo da minha vida, queimei já eu queria usar exemplos da Bíblia, O Gálatas 6 traz aquele princípio não sei o nome técnico daquilo, mas é assim, tudo que você planta, você vai colher. Você pode escolher o que você planta, mas você não pode escolher o que você vai colher. Então, é um princípio, Se você planta julgamento das pessoas, você vai colher julgamento da mesma forma para você. Então, pensando nisso, as histórias que eu gostaria de tirar como exemplo. O rei Davi, da sua posição poderosa, lá do alto do seu castelo, ele cometeu adultério com Betseba. Depois, para se livrar da situação, ele matou o marido da Betseba. Depois de matar o marido da Betseba, estava tudo enterrado, aquilo ali e tal, chega lá, é o Natã, o profeta Natã na casa dele, fala, Davi, um homem tinha só uma ovelhinha, que chamava Terezinha, era um bebê da casa, e o outro homem tinha 200.000 cabeças de ovelha, mas ele não queria perder nenhuma das ovelhinhas, ele assou a Terezinha, da família pobrezinha. O que a gente vai fazer, Davi? Traz esse homem aqui hoje, eu vou enforcar esse homem, ele merece morrer. Aí o Natã falou, é mesmo, mas esse homem é você. Aí o Davi falou, vamos fazer uma oração? Vamos orar. Vamos fazer uma reunião de oração para a gente decidir isso com misericórdia, com amor. Todos merecem uma segunda chance. É muita esperteza do ser humano, Mas no julgamento não vai dar tempo de fazer isso. A outra história é do Natã. Natã não, Judá. Eu tenho a passagem aqui, dessas referências, eu posso passar para você. O Natã, Judá, obrigado. Desculpa, é que o Covid tirou minha memória, mas antes do Covid já tinha uma memória péssima. Mas, julgamento, O Judá tinha a sua nora, que o filho dele morreu, e ele falou, vou te dar outro filho para você casar e continuar dentro do padrão de Deus. E passou 1 ano, 10 anos, 20 anos, ele não quis dar outro filho. Vai que eu dou outro filho para essa mulher e morre também. Então, aí, a Tamar, Está correto, Zanata? A Tamar apareceu grávida. O que o Judá falou? Tragam ela aqui. Vamos apedrejá-la até a morte. Adúltera. Aí ela veio para ser apedrejada. Mas ela trouxe o cajado, o anel, o selo da família. E falou, o dono desses pertences é quem me engravidou. Vamos orar. Então você entende? Na vida dos outros, o pecado virou um gigante. O mesmo pecado nas nossas vidas, eu nem sei onde está, é tão pequenininho. Então, parece que é isso que o Senhor está querendo traduzir para nós. É tão fácil ver um cisco na vida do seu irmão, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos nossos pais, dos nossos amigos. Mas é tão difícil ver esse mesmo cisquinho, ou uma trave até, na vida, nas nossas vidas. Então você fala, então essa trave me cega. Te cega para ver
não te cega para ver o cisquinho na vida do outro, mas cega você para ver os problemas da sua vida. Então a mensagem é essa. Nós precisamos começar a reforma pela nossa casa, para depois olhar para a casa do vizinho e reformar lá, os defeitos de lá. E a passagem do versículo 6, para mim, é um enigma. E ele faz um julgamento tão severo lá. Você viu? Ele começou falando, não julgueis. E agora ele vai para dizer, julga e julga pesado. É isso que ele fala. Cuidado com os cães e cuidado com os porcos. Ele está tentando levar a gente para um equilíbrio no julgamento. E eu, como falei para vocês, é a parte que eu menos entendi. E que eu menos vou me arriscar. Mas é o que ele fala. Versículo 6, né? Mateus, capítulo 7, versículo 6. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, seriam os porcos pisando as pérolas. E aqueles, os cães, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Aqui ele está pós-graduação de julgar os outros. Cuidado. Quem rejeita o evangelho para você, assim, declaradamente, deixa ele em paz. Está falando que não é para pregar para algumas pessoas? Não, eu falei, depois de pregar, a pessoa tem o direito de falar, não quero, não acredito, não me enche a paciência com esse negócio de fé, de Jesus, de Bíblia, de salvação, de vida eterna. Não quero, obrigado. Você tentou, foi até um tempo, eu sei que você até insistiu, mas deixa a pessoa em paz. Por quê? Porque senão essas pessoas, segundo as palavras de Jesus, transformam-se em cães selvagens e em porcos selvagens. São animais que, provocados, são extremamente violentos e te machucam muito. Eu não sei como dar uma ilustração sobre isso. Eu tinha um moço no meu trabalho que ele falava uns palavrão para mim, porque eu ofereci o evangelismo para ele. Tinha 40 pessoas na fila do pagamento e ele ia lá e falava umas besteiras assim, bem feias, na frente de todo mundo. Então é a reação que ele teve de eu tentar pregar o evangelho para ele. Então Jesus está falando assim, deixa a pessoa em paz, ela não quer. Então nessa situação ele faz um julgamento tão forte, de estar julgando uma pessoa como porcos e cães selvagens. Eu vou até aqui, você faça a sua própria interpretação e julgamento. Eu preparei uma aplicação hoje. Eu vou numa corrida de 100 metros na pregação, né? Quando eu vi, já acabou. Mas eu resolvi parar, respirar e fazer uma aplicação hoje. A primeira aplicação vem de Marcos 16, que quer trazer as pessoas que estão ao lado do Evangelho para dentro do Evangelho. Porque Marcos lá fala, né? Quem crer e for batizado será salvo. Então, nascer de novo. Esse é um dos grupos que tem com a gente. Esses meninos vindo para cá porque deve ter estourado o tempo, né? Estou só julgando vocês, tá? Com sabedoria. Nosso segundo grupo são, essa passagem de Atos 8, 22, está dizendo as pessoas que conheceram Jesus e deixaram o Senhor, deixaram a vida de Deus, estão algemados nos pecados. Então, ele está dizendo, arrepende-se e volta. O Pai continua lá, com os braços abertos, te aguardando. E o terceiro, 1 Coríntios 10, 12, está dizendo que alguns estão em pé, estão servindo, estão amando, estão julgando com sabedoria. E ele dá o conselho, se você está de pé, cuide-se para não cair. Então eu vou até aqui a mensagem de Jesus, que eu sei, um pouco ardida em alguns pontos, mas necessária para nossas vidas. Então, amém, que Deus nos ajude a cumprir isso.